Fala pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui a gente vai criar um projetinho CRUD aí, utilizando o MVC no Net 6, né, com a linguagem C#. O banco de dados que a gente vai utilizar aí é o MySQL Server, tá? E o Visual Studio novo 2022, beleza? Vou abrir aqui o meu novo Visual Studio 2022 e vou explicar um pouquinho sobre o projeto que nós iremos criar. Aqui estou com o meu Visual Studio 2022. Basicamente, pessoal, a gente vai criar um projeto aí simples, né? Um projeto CRUD utilizando uma tabela aí, um projeto MVC utilizando a tecnologia aí do Net 6 e também nós iremos utilizar aí um banco de dados MySQL, tá? Eu vou mostrar aqui os pacotes, né, que nós iremos instalar aí. Vamos instalar dois pacotes, o Microsoft.Entity Framework Core, né? E também vamos instalar aí também o Pomelo, né, Entity Framework Core.mysql, que vai fazer aí a nossa conexão com o MySQL, beleza? Vamos ao fonte aí, tá, pessoal, com o nosso Visual Studio aqui. Basicamente, com o nosso Visual Studio, o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui, ó, em novo ou new, né? Vamos criar um projeto novo aqui. Eu vou selecionar aqui o Application Web MVC, né, o Model View Controller. Se ele não estiver aparecendo aqui, é só você pesquisar aqui em cima que ele vai aparecer também, que é no caso esse cara aqui, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou selecionar uma pasta da minha preferência aqui. Eu já tenho algumas pastas aqui, deixa eu só ver aonde que está minha pasta. Tá aqui, ó. Vou selecionar a minha pasta, tá? Vou criar o projeto aqui, web MVC. Opa, tá errado. Vou colocar assim, ó. New. De novo aqui, ó, selecionar ele. Aqui selecionar a pastinha ali, né? Deixa eu voltar uma aqui. Esse carinha aqui. Agora o nome dele, vou criar aqui web. Vamos tirar aqui. MVC. MySQL, beleza? Vamos criar o projeto, próximo, né? Aqui nessa outra tela ele fala qual o Entity Framework que a gente vai utilizar. Caso você não tenha, é só instalar o Visual Studio 2022, né? Se você instalar tudo que ele precisa, né, para o projeto web, não vai dar erro nenhum. E aí ele vai aparecer aqui o net.6 aqui, tá? A autenticação nós não iremos utilizar, tá? Pode deixar como HTTPS normal e vamos criar esse projeto. Vamos aguardar aí a criação. Pronto, após a criação aí do projeto, né, dependendo da máquina, ele cria bem rápido, tá, pessoal? A gente vai criar algumas coisas aqui, por exemplo, vamos começar aí pela nossa model, tá? Vamos criar uma model aí de usuário, tá bom? Vamos criar uma classe aqui dentro, que é a model que nós iremos utilizar para fazer o CRUD aí, tá? Então vamos adicionar uma nova classe. Vou colocar aqui o nome para ela de usuário, tá? Opa, usuário. Vou adicionar a classe. Basicamente, a gente vai criar dois campos somente para teste, tá? Caso você for fazer um projeto pessoal, aí você pode adicionar mais campos. Então, essa é a nova estrutura, tá, pessoal? Tem até poucas coisas, né, que ele utiliza aqui em cima, tá? Vamos colocar aqui, criar a primeira propriedade, ID, e a segunda propriedade, vamos criar string, e vai ser nome, beleza? Agora nós iremos utilizar aqui em cima também, né, o table, né, o tabela, né, table, que ele nada mais é do que, caso você queira deixar o nome da tabela no banco com um nome diferente, com o nome que você tem aqui, então você pode colocar aqui um outro nome. Por exemplo, você quer que ele crie no banco com o nome de usuário, ou então tb_user, certo? Aí você que decide também, né? Se você quer criar assim. Eu geralmente gosto de criar o mesmo nome da classe para ficar o mais parecido possível, tá? Então, outro ponto para adicionar a referência aqui dele. Aqui em cima aqui nós iremos colocar o display. O que seria o display? É o nome que vai aparecer na tela para a gente, tá? Quando a gente está utilizando o MVC, a gente coloca dessa forma. Então, display, dá um contraponto também para
Dá um contraponto também para adicionar a referência do annotation aqui. Aqui ele vai ter a propriedade name. E o name aqui dele, a gente vai colocar um código. Isso aqui vai aparecer na tela, tá, pessoal? Acredito que a propriedade código não aparece, mas... aqui também vamos colocar aqui column. Que ele tem esse column, pessoal, a mesma função que esse cara do table, tá? A coluna aqui você pode colocar um outro nome, que aí ele vai criar um outro nome no banco, só que aqui dentro você usa um nome mais amigável, tá? Geralmente eu coloco o mesmo nome também, tá? Aqui eu vou copiar esse fonte aqui, vou colocar aqui para baixo, que basicamente é a mesma coisa. Então nome, ficou aqui nome e aqui também nome. Basicamente, a nossa tabela de usuário já está criada, tá? Agora a gente vai para a parte do nosso contexto ali, né? Então, a gente vai vir aqui, eu vou criar uma pasta aqui também, chamada contexto. Clicar com o botão direito, adicionar aqui uma pasta. Contexto, tá? E aí a gente vai criar uma classe aqui também chamada contexto dentro dessa pasta. Na verdade, essa pasta aqui, em vez de ser contexto, vamos chamar de data. Data, pronto. E aí dentro dessa data, vamos criar uma classe chamada contexto, né? Que vai ser ali toda a nossa configuração ali de tabelas ali, né? As tabelas que a gente vai conseguir utilizar com o link e as tabelas que vão fazer ligação com o nosso banco de dados, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui um db7. db7 não, desculpa, dbcontext, né? Contraponto para adicionar a referência, ele não tem a referência. Então, pessoal, tem duas formas de a gente instalar as referências aqui no projeto do Visual Studio, né? O projeto web. Você pode clicar com o botão direito aqui, eu vou mostrar as duas, tá, pessoal? Primeiro eu vou mostrar como instala pelo gerenciador de pacotes, tá? Então, a gente vem pelo gerenciador de pacotes aqui, aguardar aqui abrir, vem aqui em procurar, e aí a gente digita assim, Microsoft.EntFramework Core. É isso aqui. Deixa eu tirar só o primeiro aqui, Tools, que não tem Tools. Então é Microsoft Framework Core, é isso aqui. E aí a versão é a mais estável, né, que é a mais recente que a gente vai instalar. Lembrando que eu vou deixar aí na descrição também, né, o fonte, claro, caso vocês queiram baixar, e também todos os comandos que a gente está utilizando aqui, todos os packages que a gente está instalando. Essa aqui é a primeira forma de você instalar o package, tá? Vamos dar um contraponto aqui agora no nosso contexto para, deixa eu fechar aqui, para adicionar a nossa referência. Deixa eu dar um cancelar aqui, porque esse cara aqui é com C maiúsculo. Outro ponto, ele adicionou a referência aqui, tá? E agora a gente vai criar o construtor da nossa classe. Public. Aqui dentro a gente vai colocar um db options, que nada mais é, quando a gente referenciar o nosso contexto, nossa startup, a gente vai passar a nossa string de conexão, tá? Então é um db options. Aqui dentro a gente vai colocar o nome do nosso contexto, tá? E aqui um options. E aí a gente vai passar esse options para dentro da base, tá? Beleza, pronto. E aí, toda vez quando a gente cria uma classe, né, contexto, e a gente vai fazer a ligação com o banco de dados, por exemplo, a gente vai executar o identity, né, o migration. Quando a gente utiliza um migration, ele pergunta para a gente quais as tabelas que vão ser criadas lá. Então, para a gente definir isso, mostrar quais são as tabelas que a gente quer que o Entity Framework, o Entity, né, ele gerencie para a gente ali, a gente consiga utilizar ela tanto no link, como ele mesmo criar o banco para a gente, caso não existe, alterar a tabela, a gente tem que definir um db7 dessa tabela, que no caso seria public, o nome da tabela, vamos dar um contraponto aqui também para adicionar a referência. Vou colocar aqui o mesmo nome, geralmente eu coloco o mesmo nome. E get set. Basicamente o nosso contexto também
já está montado, tá? Agora a gente vai aí, vou fechar aqui e vou fechar aqui. Agora a gente vai ir para o nosso program. Para quem acompanha os vídeos do canal, sabe que a estrutura mudou um pouco, né? Agora a gente não tem um arquivo ali startup, né? Startup ele se juntou, né? Com o program, né? Com o arquivo program. Então ficou um só, né? Ficou até mais fácil, melhor para gerenciar assim. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Agora a gente vai criar a string de conexão. Para criar a string de conexão, eu vou colocar aqui embaixo assim, builder ponto service, e aqui eu vou colocar ponto add context. No nosso contexto a gente vai colocar o nosso contexto que a gente criou, que no caso é esse cara aqui, tá? O nome dele. Então colocar aqui contexto. Dá um contraponto aqui para adicionar a referência do nosso contexto, beleza? Agora a gente vai abrir aqui. Vamos colocar options. Ponto. Agora aqui, pessoal, para a gente utilizar, na verdade a gente vai utilizar o user MySQL. Só que, porém, o user MySQL ele não está instalado ainda. Então, eu vou comentar esse cara aqui e aí eu vou mostrar outra forma que tem de a gente instalar os pacotes, tá? Você pode abrir qualquer CMD aí no caso, ou então qualquer console aí. Eu gosto de abrir o console do próprio Visual Studio aqui, que se você for vir aqui ó, em ferramentas, vem aqui em gerenciamento de pacote e console de gerenciamento de pacotes, tá? Para mim, eu acho mais fácil aqui, mais simples. E aí a gente vai instalar o nosso plugin aqui, né? O que a gente precisa para a nossa biblioteca, para que a gente precisa para utilizar o MySQL nesse projeto. Aqui, pessoal, eu vou deixar aí no comentário, na descrição do vídeo também, tá? Que é esse comando install package pomelo, né? .entframework core .mysql, e a gente vai instalar ele também no projeto aí, que é o que a gente vai utilizar. E depois de instalado ele, a gente vai conseguir visualizar ele aqui, ó, tá? Ele instalou. Eu vou clicar aqui para salvar, tá? Só para garantir que ele foi instalado certinho. Deixa eu fechar aqui. Agora a gente vai descomentar esse carinha aqui, ó, tá? Ó, ele já tá fazendo parte. Deixa eu ver se ele já tá fazendo parte aqui. Dá um contraponto. Ele tá falando para usar ele aqui, ó. Então a gente pode usar, tá? MySQL. E aí a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente vai colocar a nossa string de conexão aqui dentro agora, tá, pessoal? Eu já tenho a minha string de conexão, eu vou colar tudo aqui a minha string de conexão, para não ficar digitando também, né? Mas basicamente é a mesma coisa que está aqui, ó, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz para pegar essa string de conexão, tá? Eu vou abrir aqui meu MySQL. Com MySQL, ó, ele tem aqui a string de conexão, que a minha está no localhost, tá, pessoal? Então, basicamente, o que que eu fiz? Se você tiver o MySQL instalado aí, é só você pegar aqui, né, aonde que ele está aqui, tá no localhost, qual a porta dele, se ele estiver na internet, aí é claro que você vai utilizar o IP, então eu coloquei assim, ó, como ele está no localhost aqui, então eu coloquei localhost, né, o nome da base que eu quero que ele crie, eu vou até colocar aqui, underline, ó, underline aula, tá? Meu usuário, minha senha do meu MySQL, e o importante aqui é eu citei a versão do MySQL que eu estou utilizando aqui, ó. Como é que eu pego a versão? Basicamente aqui, ó, você tem a versão no helper aqui, ó. Se você for em about, ele tem a versão que você está usando aqui, ó, é a 8, que no caso é a 8.0.25, beleza? E aí você pode colocar ela aqui, ó, 8.0.25-MySQL. Basicamente é isso que você tem que fazer, tá? Aqui no banco eu vou logar aqui para mostrar para vocês, ó. Minha senha 1, 2, 3, 4. Ó, as bases que eu tenho aqui, né, são bases que eu tenho de aulas passadas aqui, de brincadeiras de testes que eu faço. Não tem a nossa base que a gente definiu aqui, que é CRUD MVC, MySQL, aula. Não tem ainda, tá? Mas antes de criar a nossa database ali, vamos criar o nosso controller, né, e as nossas páginas também. Para criar a nossa controller, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui essa classe, tá? Eu vou vir aqui em controller, clicar com o botão direito,
adicionar um controlador, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Tem várias formas de você adicionar um controlador, tá? Eu vou adicionar usando esse cara aqui. Eu não vou adicionar um vazio, vou adicionar usando o controle, né? MVC com exibição, que é com as views, e usando o Entity Framework Core. Basicamente, ele vai criar tudo que a gente precisa. E daí, caso a gente queira criar mais outras telas, então customizações, a gente vai seguindo esse exemplo que ele vai montar para a gente. É basicamente o que eu sempre fiz e que eu sempre faço quando eu preciso criar um CRUD, beleza? E aí depois você monta o designer em cima. Ele está pedindo uma classe modelo. A classe modelo que a gente tem é a classe de usuário, né? Que é os campos que a gente precisa. E o contexto da nossa aplicação que a gente criou, ele pede para selecionar. Então, vou selecionar aqui o contexto e vou adicionar. Aqui, se você quiser, você pode até modificar o nome da controller, tá? Eu vou deixar como é uma aula mesmo, eu vou deixar como usuários e vou clicar em adicionar. Agora é só aguardar, né? Dependendo do computador que você estiver utilizando, vai ser mais rápido ou mais lento. Pessoal, achei importante mostrar, né, esse erro aqui que aconteceu. Às vezes acontece esse erro e às vezes não acontece. Geralmente é porque está faltando algum pacote, né, a ser instalado. Então, basicamente, está instalando. Eu vou ter que instalar também o pacote Designer, tá? Vamos pela linha de comando também, lembrando que eu vou deixar, tá, esse comando aí para vocês, caso vocês queiram, na descrição aí. Então, eu vou vir aqui, ó, em ferramentas, gerenciador de pacote Nugget e console de gerenciador de pacote. E a gente vai instalar esse cara aqui, ó, install package microsoft.entity-framework-core.designer. Vamos instalar esse carinha aqui também, que é o que ele precisa ali também. Acredito que é ele que está dando erro. E aí a gente vai executar de novo e vamos ver se ele vai dar mais algum erro. É até importante, pessoal, que aconteceu isso. Por quê? Porque geralmente, às vezes, a gente está fazendo um vídeo no canal e acontece erros, né, diferentes, né, em cada máquina aí que vocês estão criando. Então, é importante que vocês tentem criar também da mesma forma que a gente está tentando aqui, porque se acontecer erros diferentes desses aqui, vai ser mais difícil para você conseguir finalizar esse projeto. Mas se acontecer erros iguais, se você estiver fazendo exatamente igual que a gente está fazendo, os erros que podem acontecer são iguais e a gente vai conseguir resolver esses erros já durante esse vídeo, beleza? Então, vamos selecionar aqui a nossa model de usuário, o nosso contexto e vamos mandar criar novamente. Vamos aguardar a criação. Beleza, basicamente agora criou. Ó, pessoal, depois que a gente instalar o pacote, né, do designer, não esquece de salvar de novo, tá? Os botãozinhos aqui de salvar todos, porque senão ele não vai conseguir executar. Então vamos analisar, né, o fonte aqui, com o visual que o próprio Entity Framework criou para a gente aqui, tá? Vamos ver aqui o que ele criou. Ele criou o contexto, né? Ele criou o construtor da classe, passando o nosso contexto, né? Fazendo a injeção de dependência dele aí da forma correta para não ocorrer SQL inject, né? Então, dessa forma aqui não tem como acontecer isso. Aí ele criou o método de listagem de usuários, de detalhes de usuários, tá? Todos os métodos com o link aí ele foi criando sozinho. E aí, pessoal, se você quiser criar um método customizado, você já pode pegar esse como exemplo que ele está criando, porque ele já está utilizando os métodos direto ali, né, do nosso contexto, né? Então, o método de edit, o método de criar, que é o método get, que vai chamar a sua tela, aí o método de criar, que é o post, que vai passar todos os dados do usuário, tá? Também o método de edit, né, que vai retornar para a página, ele vai verificar se esse usuário existe, vai editar, retornar para a página. O método de edição, que vai salvar a edição, né, que é o método post. Então, geralmente ele cria um método get, né, que vai carregar a tela, que no caso é o método get, que vai mostrar ali os dados para você ser excluído, e o método post, né, que vai executar lá a sua execução. E o último método que é verifica se o usuário existe. Basicamente ele criou todo na estrutura nova já, né, a estrutura do async, nem sei se posso chamar de nova, porque eu já utilizo há um bom tempo já também. Então basicamente isso que ele criou aqui no nosso construtor. Então, basicamente, pessoal, geralmente quando a Microsoft ela lança alguma coisa nova, eu faço um CRUD para ver como é que o que mudou no CRUD. Basicamente, essas coisas aqui geradas, né, do próprio Scanfield ali, geralmente ele não muda muita coisa, né? Geralmente é poucas coisas que ele muda. Nesse caso mesmo aqui, eu acredito que, sei lá, de uns 5 anos atrás, o que ele mudou foi o Async Task, né,
para ficar mais rápido aí nas consultas assíncronas, né? Basicamente é isso, né? E aí tem também o que ele criou aqui, as nossas views, né, relacionadas ao usuário. O que ele criou? A view de criação de um usuário, tá? Basicamente o que ele está utilizando aqui, ele está utilizando as row, que é no caso do Bootstrap, ele utiliza, né? Então está utilizando uma coluna aqui, 4 colunas. Então basicamente se você precisar fazer uma customização, uma tela nova de criação de alguma de usuário, basicamente você já pega do modelo que ele já criou. E aí você vai alterando os campos, né, conforme a sua model, porque esses campos aqui, ó, basicamente assim, ó, esse name aqui, o label, né, ASP4 name, o que ele vai fazer? Ele vai pegar exatamente aquele nome que a gente colocou no display aqui, ó, quer ver, ó? Deixa eu entrar na nossa model. Na model de usuário, ele vai pegar esse display, exatamente esse display ali, quando a gente coloca aqui como label. E o campo, exatamente o campo, né, da nossa model, ele vai pegar o nosso campo que ele vai inserir ali os valores para passar para a data de base, para a database. E aí também tem um campo aí que é o campo da pesquisa, no caso, né, que é o pesquisa não, da validação. Caso o campo não esteja inserido corretamente, ou então caso o campo esteja vazio, ele mostra a mensagem embaixo, que é o Expand Validation também, em cima do nome, né, que a gente coloca, e o botão de Submit. Basicamente é isso. A tela de delete também é a mesma coisa, ele vai mostrar um botão aqui para você deletar. Então basicamente você já tem um CRUD. Caso você queira criar mais telas customizadas, você vai fazer da mesma forma. Ah, mas eu quero colocar um botão vermelho, aí você vai customizar a tela, mas basicamente ela vai ser exatamente que nem esse CRUD aqui. Tá? Isso aqui é um CRUD normal, sem customização, né? Salvar o usuário, você vai fazer uma agenda, sei lá, um to-do list, um to-list, alguma coisa assim que você vai fazer, e você precisa de um cadastro. Basicamente é isso que você faz. E aí você vai implementando, é claro, se você está chegando agora no canal, você não conhece muito de programação, é basicamente isso. Basicamente você vai ter que começar pelo cadastro básico para você evoluir. Então basicamente, esse, como é um cadastro básico, né? Você vai chegar nesse cadastro, você vai começar a evoluir esse cadastro, colocar mais coisas aqui, criar outras tabelas. Aí, é claro, você vai aprendendo com isso também. Então, é a tela de edit e a tela de listagem também, que tem os links aqui para redirecionar para todas as telas anteriores que a gente viu, beleza? Então, antes de mais nada, vamos rodar o migration, tá? Porque no nosso banco MySQL, cadê o banco? Tá aberto aqui. Ele não tem ainda a nossa tabelinha, ó. Se vocês forem ver aqui, ó, nessa parte aqui, ó, nosso banco, né, não foi criado ainda, tá? Então eu vou criar aqui, vou clicar aqui no ferramentas, gerenciamento de pacote e console, e aí a gente vai gerar aqui, né, o nosso migration, né, nossa database lá. Então a gente vai executar agora, tá? Vamos colocar aqui a linha de comando para a gente executar o nosso migration e criar o nosso banco lá. Lembrando também que eu vou deixar nos comentários aí também esse comando, tá? add.migration criação inicial, aqui o comando context, depois contexto, que é o nome do nosso contexto, e vamos dar um enter aqui. Ele vai buildar o projeto, ele vai fazer algumas verificações para criar esse migration. Vamos aguardar aí essas verificações que ele vai fazer. Ele vai só criar, né, o script, vai preparar o script, e aí depois a gente vai ter que rodar um outro comando, que é o update database, né? Passando o nome do contexto, ele vai criar. Ó, basicamente aqui, ó, pessoal, ele já criou o nosso contexto, ó. Aqui é a pastinha migration, né? Aí aqui, ó, o contexto, criação inicial, com a data, com a hora, aqui com o nome que a gente criou. E aí ele cria aqui basicamente, ó, a nossa tabela, né? Que a gente está criando lá, beleza? No MySQL. E aí agora a gente vai executar aqui o comando para executar mesmo realmente no banco e para criar ele, que é o update database, comando que é o context e o nome do nosso contexto, que é contexto mesmo, tá? E aí executando aqui, já vou olhar aqui no nosso MySQL, ó, que ele já deve, ele não criou ainda, ó, quer ver, ó, ainda ele não criou. Se a gente dá um update aqui, ó, estamos atualizando, não criou.
Beleza, agora ele criou. Ó, aqui, ó, MVC aula. Vamos ver se ele criou a tabela, né? Eu vim aqui, abrir aqui, ó, tabela usuário, selecionar linhas aqui, né? Deixa eu abrir aqui, ó, não tem nada, né? Não tem ainda nada na tabela, tá? Então o que a gente vai fazer agora é executar o Visual Studio aqui para a gente inserir alguns dados ali na tabela para a gente ver chegando no banco de dados. Vamos aguardar a execução, que basicamente está bem rápida, né? No Visual Studio novo aí, ó, já executou aqui, tá? Ele não está indo para a página de produto inicial. Então, como é que a gente faz essa alteração? Deixa eu parar aqui. Na teoria não precisava parar, porque ele tem um hot hello, tá? E também a gente vai falar depois aí, num outro vídeo, sobre esse hot hello, né? O que seria ele. Para a gente alterar, para iniciar com a tela de usuários, a gente pode vir aqui no Program, tá? Deixa eu fechar aqui. Aqui embaixo, ó, tem a rota dele aqui, só a gente colocar usuários e deixar como index mesmo, tá? Vamos salvar, executar novamente, aguardar a execução. Tá bem rápido mesmo o Visual Studio 2022. Ele já, na teoria aqui, ele já até executou. Deixa eu arrastar a página para cá. Só aguardar a página carregar aqui. Ó, ele já está redirecionando aqui para a tela de usuários, ó, já redirecionou, tá? E aqui, ó, já tem um botãozinho para a gente criar. É claro que o design não é o foco dessa aula, tá? É somente o CRUD mostrando, criando aí com MVC, com o MySQL e também com o Net6, né? Então vamos criar um novo usuário aí, que basicamente é só o nome. Então vamos colocar aqui canal Dev Netcore. Vamos criar. Ó, ele já criou aqui na lista. Vamos só no banco para a gente tirar essa, né, conclusão de que realmente ele criou. Ó, se a gente dar uma atualizada aqui, ó, ele já criou para a gente, tá? Vamos criar mais um usuário aí, que vai ser o usuário inscritos. Clicar, ó, já tem dois. Vamos lá no SQL só para confirmar. Ó, já tem dois já também. Tá? Agora a gente vai alterar esses inscritos aqui, ó. Vamos vir aqui em inscritos, vamos alterar. Deixe seu like. Então, salvar. E aqui salvar, deixe seu like. Vamos ver lá no banco. Vamos ver se atualizou. Deixa eu dar um executar aqui, né? Novamente aqui, ó, deixe seu like. Então atualizou. Basicamente é isso, tá, pessoal? Vamos ver se o delete aqui também tá funcionando, né? Clicar no primeiro, delete, deletar, tudo funcionando. Basicamente é isso, tá, pessoal? CRUD aí feito com MVC, Net6 e MySQL, tá, pessoal? Eu não vou mostrar aqui a instalação do MySQL, né? Mas tem vídeos aí também que a gente mostrou a instalação do SQL. Tem bastante vídeos no YouTube também que mostra aí como a gente instalar o MySQL. Lembrando que eu vou deixar esse link aqui, tá, na descrição do vídeo, tá? Nós estamos utilizando o Visual Studio 2022. Caso você queira fazer exatamente esse exemplo, que é o que eu sempre aconselho vocês tentarem digitar, fazer da forma que a gente fez, ele vai funcionar do mesmo jeito. Então você tem que somente usar o Visual Studio 2020 e 2022 e utilizar o Net6 aí instalado na sua máquina. Beleza, pessoal? Eu agradeço aí a todos que acompanharam até o final. Até uma próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado.